Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã de domingo. O nosso devocional de hoje será em Êxodo 33, 13 a 15. Eu já fiz um devocional neste capítulo, só que nos 4 primeiros capítulos, Êxodo 33, 1, 2, 3 e 4. Quando Deus, irritado com o povo por causa da obstinação, da teimosia, diz a Moisés que não seguirá mais com o povo, mas enviará um anjo. Ou seja, Deus mesmo dizendo, eu não quero mais andar com vocês, ele ia cumprir a sua promessa, iria enviar um anjo para fazer com que aquele povo chegasse à terra prometida, porque Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Mas o povo, quando soube desta notícia, e eu intitulei uma triste notícia, que Deus não os acompanharia mais, então o povo disse que era melhor não sair dali, não queriam ir, não queriam anjo, não queriam mais terra prometida. Essa foi a reação do povo, se Deus não estivesse com eles. E na realidade, se Deus não estiver conosco, se nós não estivermos ao lado de Deus, ou Deus ao nosso lado, nada tem sentido. E agora, no capítulo 33, o mesmo capítulo, verso 13, 14 e 15, Moisés tem um diálogo com Deus. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias, e o tema do devocional é auxílio para a caminhada da vida. Auxílio para a caminhada da vida. Moisés diz, se eu, pois, tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Verso 14, respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Verso 15, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo é que se o Senhor não nos acompanhar, se o Senhor não estiver conosco, pode nos deixar neste deserto aqui. Queremos morrer no deserto, mas não queremos ir para uma terra prometida sem a tua companhia. Ou seja, sem Deus, nada tem valor ou tem sentido. Irmãos, a vida é uma longa caminhada, a qual não é possível caminhar sozinho. Nós não podemos viver sozinhos, isolados, sem a ajuda, o auxílio dos outros. Muitos tentam resistir, mas sempre chega um momento que sentimos falta, que nos sentimos cansados, que necessitamos de alguém para andar conosco. Isto porque os fardos desta vida vão ficando cada vez mais pesados com o passar dos dias. Não sei se você já fez longas caminhadas, mas quando você começa a caminhar, uma pessoa em forma, um bom atleta, vai fazer aí uma média de mais ou menos 7 quilômetros por hora. Nas 3 primeiras horas, nas 2 primeiras horas. Depois disso, começa a cair aí o rendimento para 5 quilômetros, 4 quilômetros por hora. A gente vai ficando cansado. Nesta vida também, muitas vezes, caminhamos e ao longo desta caminhada vamos ficando cansados. Os fardos que eram leves quando nós vamos caminhar, um fardo leve começa a pesar com o passar do tempo, né? Então os fardos também vão ficando pesados, a idade vai chegando, os problemas, aí nós casamos e vem os filhos, vem a família, e a vida vai ficando mais dura, e nós precisamos sim de auxílio. Moisés
Moisés começou a caminhar naquele deserto, conduzindo uma grande multidão. Era um homem disposto, era um homem enérgico e era um grande líder, mas com o tempo, a teimosia do povo, aquele povo começa a dar um trabalho excessivo e Moisés então sente o peso do fardo pesado, sente o peso de carregar aquele povo. E é quando ele tem, então, quando Deus diz que não vai mais acompanhá-los, Moisés tem este diálogo com Deus. Moisés caminhava pelo deserto rumo à terra prometida com seu irmão Arão e com milhares de israelitas. Mas ele chega o momento em que o fardo se torna pesado. Lidar com aquela multidão que sabia muito bem reclamar, e isso é uma característica nossa, não agradecer, mas reclamar, tornou-se um fardo pesado demais para Moisés, começa a se sentir solitário, cansado. Essa também é uma característica da liderança, do líder, ele às vezes fica mais isolado, se sente só e cansado. O que fazer então, quando a caminhada desta vida começar a ficar difícil, quando começarmos a cansar e os fardos ficarem mais pesados? O que fazer então? Em certo momento, Moisés se sentiu assim, aquela tarefa de conduzir o povo, Moisés se sente cansado. E aí ele tem este diálogo com Deus. Dialogar com Deus é uma oração. Moisés então, de certa forma, está orando a Deus. Quando, meu irmão, minha irmã, o fardo da vida ficar pesado, quando você achar que está em momentos difíceis, esta é a melhor solução. Eu sei que nós temos os amigos, podemos nos abrir com eles, podemos tomar conselhos com eles, mas a melhor decisão e a primeira decisão que você deve tomar é buscar a Deus, assim como Moisés fez. É dobrar o seu joelho, é orar. Está difícil este momento para você, você está se sentindo sozinho, e esta época de quarentena é mais propícia para que algumas pessoas se sintam sozinhas, desamparadas. Busque ao Senhor. E neste diálogo, nesta oração de Moisés a Deus, Deus faz uma promessa grande a ele. Ele diz: eu mesmo o acompanharei. Já pensou que maravilha? Moisés ali desanimado, se sentindo cansado. Deus já tinha dito que não ia mais acompanhar aquele povo. Moisés então clama ao Senhor e agora Deus diz: eu mesmo o acompanharei, versículo 14, e lhe darei descanso que é melhor. Então nós podemos confiar que em Deus nós teremos descanso, ou melhor, nós podemos descansar em Deus. Quando estivermos nos sentindo cansados, sozinhos, prestes a desanimar, vamos buscar auxílio em Deus, assim como Moisés. Como você se sente nesses dias? Se sente sozinho? Se sente desamparado? Pois aí está a promessa de Deus. E não foi só para Moisés, não, vale também para nós. É claro que vale para nós. O Senhor Jesus diz que sempre estará conosco até a consumação dos séculos, até o final. Jesus não nos abandona, Deus está conosco, Ele guarda, Ele guia e Ele acompanha o seu povo, que somos nós, aqueles que depositaram a confiança no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como o caminho que conduz a Deus. Este povo sempre terá a proteção, o amparo e a companhia de Deus. Tenha certeza disso. Moisés ali recobrou certamente o ânimo para a caminhada
para a caminhada para a terra prometida. Porque não adiantava ir para a terra prometida sem Deus. Porque sem Deus não há razão para a vida. Se nós eliminarmos Deus da nossa vida, o que sobra? No final da vida, apenas uma sepultura. E mais nada, tudo acabou. Mas não, nós temos Deus como Senhor da nossa vida. Nós temos a garantia do Senhor Jesus de habitar na casa do Pai, na casa deste Deus maravilhoso. Então tenha ânimo na sua vida. Tenha ânimo. A vida pode muitas vezes nos levar até o deserto. Quando nós falamos de maneira analógica em deserto da vida, é aquela fase difícil, aquela fase mais seca da nossa vida, sem ânimo. Agora, isso não significa que você, se estiver passando por um deserto na sua vida, não significa que você vai deixar ou precisa deixar a sua vida secar. Não, de maneira nenhuma. Deus que te criou está com você. Ele não te dará um fardo maior do que aquele que você possa suportar. Pode ter certeza disto. A caminhada pode ser longa, mas Ele sabe o caminho certo para você chegar à terra prometida, meu irmão. Então tenha ânimo, tenha alegria. Se você aprender a viver pela fé, o seu coração estará descansado todos os dias e descansando em Deus, pois você saberá que tudo o que acontece há um propósito divino. Eu quero ler aqui um versículo do profeta Jeremias, está no seu livro, Jeremias 17, aliás, 2 versículos, 7 e 8, que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Dá uma aparência aqui com alguns versículos do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aí vai dizer que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E aqui Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor. Também é como esta árvore frondosa que nunca vai secar. Você precisa então, meu irmão, confiar em Deus, mesmo quando as pessoas não puderem fazer nada por você, ou quando as pessoas que mais você esperava se afastem de você, mas Deus está contigo. Eu quero encerrar lendo aqui dois versículos no livro de Tiago, depois um no livro de Hebreus, para encerrar nosso devocional. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se você está enfrentando um momento difícil, isto vai lhe trazer perseverança depois. Deus está talvez provando a sua fé, mas Ele não te dará um fardo maior do que o que você pode suportar. E o outro versículo de Hebreus 13:5 diz: não se esqueça que o Senhor te diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então receba também para você esta promessa que Deus fez a Moisés: eu mesmo irei contigo, te darei descanso. Esse Deus eterno, maravilhoso, todo-poderoso e soberano está conosco, e é Ele que nos dá descanso. Em seus braços nós podemos descansar. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos porque confiamos no Senhor. Só o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro em quem nós podemos achar descanso.
Ó Senhor, nos acompanha, assim como o Senhor fez com Moisés. Seja a nossa companhia e nos dá descanso. Põe um fim, ó Pai, a estes dias difíceis em que nós estamos passando. Sê com cada servo, cada serva, ó Pai, e protege todos os teus servos, pois nós confiamos em Ti, e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Tenham todos um bom dia.